Eu me chamo Silvina das Graças Pereira. Eu sou praticante de atletismo, fazia as provas de 100 metros, 200 metros e salto em distância. Fui recordista sul-americana das 3 provas em vários campeonatos e também detinha o recorde brasileiro. E uma delas do salto em distância, em 1971, na Colômbia, nos Jogos Pan-Americanos, eu fui medalha de prata. E o meu início foi numa escola, numa aula de educação física de escola, né? Que eu morava perto do estádio Célio de Barros e o colégio era no Riachuelo. Então houve uma pequena preleção na escola que ela não tinha realmente pista e nem lugar adequado. Tinha um espaço acimentado e nesse espaço acimentado é que nós fazíamos as aulas. E então o professor de educação física nos perfilou e colocou em posição de largada, e aqui chegasse primeiro do outro lado, estaria convocado automaticamente para competir nos Jogos Infantis. Eram jogos patrocinados pelo Jornal dos Esportes, naquela época de 1965. Então, eu cheguei primeiro. Aí, fui convocada. Então, foram à minha casa, pedi autorização dos meus pais, porque eu era menor, para participar da competição. Corri os 75 metros, que na minha categoria, na faixa etária, eu poderia correr essa distância. Então, me sagrei campeã dessa prova. Logo em seguida, fui fazer o salto em distância. Aí bati o recorde do salto em distância, 4 metros e 11. Eu fiquei meio que deslumbrada quando disseram, você bateu o recorde, bateu o recorde. Mas eu não tinha a menor noção do que seria recorde. Aí então me orientaram, não, é porque você fez um resultado superior ao resultado anterior que outra menina já havia feito. Eu achei muito interessante, no dia seguinte eu já estava nas páginas do jornal, né? Foi bonito, muito legal. Aí aos pouquinhos eu comecei a achar que aquilo ali era uma coisa legal para eu fazer. E também era uma oportunidade que eu tinha de não ficar tão presa dentro de casa. Porque eu morava ali em Mangueira, como até hoje eu tenho a mesma casa e moro no mesmo lugar. Mas meu pai nunca permitiu que a gente ficasse solta rodando pela comunidade. Então, já que eu ia praticar esporte, eu poderia sair. Aí fui, através dessa competição, tinham vários olheiros, né, que falavam na época, e esses olheiros eram de vários clubes, Botafogo, Flamengo, Fluminense. Meu pai, como bom baiano, era torcedor do Botafogo. Então, ele logo quis que a filha dele fosse para o Botafogo. Aí eu comecei a treinar no Botafogo. E ali no Botafogo, eu fui realmente entendendo o que era o atletismo, né? E como eu poderia conseguir fazer bons resultados. Mas eu nunca me preocupei em ser uma grande atleta. Eu queria aquela situação ali que eu achava interessante, porque as meninas de 16 anos daquela época tinham uma maneira de pensar meio que diferente das de hoje, né? Então era bom, era muito legal. Aí eu fui fazendo, e aí os recordes, né, que aí eu já entendia o que eram os recordes, eles foram aparecendo, né? E à medida que foram aparecendo, eu fui entendendo, fui gostando e fui ficando. E aí, tanto que fiquei que no ano seguinte, eu já fui para um campeonato sul-americano em Montevidéu, que também fiz uma boa apresentação nos 100 metros, no salto em distância e no revezamento. Não cheguei a tirar medalha, mas foi uma classificação boa, fiquei em 4º lugar. No ano seguinte, eu já me empenhei mais nos treinamentos e aí já comecei a participar do campeonato dos adultos, né? E aí nos adultos, sim, aí foi que eu comecei realmente a bater os recordes que já eram das minhas antecessoras. Então, fiz nos 100 metros, no salto de distância e no 200 metros. Daí para frente, participei de vários outros campeonatos sul-americanos, até chegar ao campeonato pan-americano, em 71 na Colômbia, que eu fui medalha de prata e bati recorde pan-americano. 4 anos depois, em 75 no México, aconteceu a mesma coisa, só que eu já não fiz mais o salto em distância. Eu já fui fazer o 200 metros e que fiquei em 3º lugar, e esse resultado ficou durante muitos anos como o melhor resultado da América do Sul.
No ano seguinte, fui para os Jogos Olímpicos, tive uma participação também nos Jogos Olímpicos. E depois disso, eu já estava terminando a faculdade. Então, eu resolvi fazer uma parada. Fiz essa parada e retornei 9 anos depois, mas consegui fazer um resultado bom e ser convocada ainda para o Sul-Americano de Adultos, né, no Chile. Fiquei em 3º lugar, no salto em distância. Depois passei dessa fase dos adultos e fui para o veterano. Então, cheguei aí ao Mundial em Oregon, né, nos Estados Unidos, e fiquei em 2º lugar no salto em distância e 3º lugar nos 100 metros. Então, até hoje, eu ainda me movimento. Não sou a mesma que levo a coisa tão a sério quanto levava antes, né? Mas, de vez em quando, faço uns trotezinhos, umas corridinhas. Estou em contato ainda com o atletismo, né? E, às vezes, também dou algumas orientações quando me pedem. Como já fui amiga da escola em 2001, né, no município de Paraíba do Sul, desenvolvemos um trabalho muito bom, né, com umas meninas de uma escola. Então, de modo que eu estou sempre em contato com o atletismo. E é uma cachaça. Você não consegue sair, tá, dar o adeus e não voltar nunca mais. Com todas as dificuldades que você sabe que o atletismo, mesmo hoje em dia, tendo patrocínios e tendo uma série de situações melhores do que a minha época, que não tinha, inclusive as pistas, eu fiz esses resultados em pista de carvão. Hoje não, hoje é um material sintético. Então você já tem uma ajuda, não só a pista, como também os calçados, né? As sapatilhas, os tênis, são superiores da época passada. As roupas, né? Hoje você tem um agasalho para o frio, um para verão. Naquela época você muito mal tinha um para você usar, que era resto de alguma equipe que você estava usando. Por exemplo, eu praticava no Botafogo, eu sempre fui atleta do Botafogo. Então, nossa roupa de treinamento era o resto da roupa do voleibol feminino. Os shorts, as camisetas, aquele era o nosso material. E nem por isso a gente deixava de fazer resultado, a gente fazia resultado do mesmo jeito. Então, houve uma evolução? Houve. Claro que houve. Mas ainda precisamos melhorar bastante. Porque se você olhar o tamanho do país, em relação ao número de medalhas que ela ganha numa Olimpíada ou num Pan-Americano, ainda estamos deixando muito a desejar. E com todos os empreendimentos que você encontra hoje, né, os empreendimentos financeiros de patrocínios e mais patrocínios, então se você parar e olhar os resultados anteriores em relação aos de hoje, os outros eram melhores, com todas as poucas condições. E eu faço parte desse grupo, me orgulho muito de ter sido raiz do atletismo. Eu me considero uma raiz. Agradeço as raízes, né? Porque não existe uma árvore sem raiz, né? Se hoje essa árvore está tão frondosa, eu me orgulho, como todas nós, somos raízes do atletismo brasileiro. De cara, o atletismo no Brasil, mesmo nos dias de hoje, quem pratica são pessoas pobres. Então, partindo desse princípio, se você tem um país onde você tem 90% do povo pobre, então o atletismo está enquadrado ali, dentro daquelas pessoas pobres. E se você tem, num país que você tem 47%, 57% de pessoas negras, a dificuldade fica maior. E essa dificuldade fica muito maior quando você é mulher e é negra. Então a coisa fica bem pesada, porque você vai ter que romper todas essas barreiras da cor e do sexo. Então você tem mais ou menos uma noção de que em muitos campeonatos nós cansamos de não ir, porque eles davam preferência a levar as equipes cheias de homens, de rapazes, e não levavam as meninas, mesmo as meninas tendo resultado que poderiam chegar entre as 8 melhores do mundo. Então, essas dificuldades todas, eu acho que, para nós, é aquele sofrimento no primeiro momento, mas depois a gente começa a reunir todas as forças
sabe? Para você correr atrás, não, eu vou fazer, eu quero fazer. E essa força vem dos nossos ancestrais, que com todas as dificuldades que tiveram, que foram arrancados de seus países, né? Das suas Áfricas, das Angolas, no meu caso mesmo, a minha bisavó veio em um desses carregamentos do navio Negreiros, né? E ainda chegaram aqui e conseguiram ajudar a construir esse país. Então, eles deixaram esse legado de força para a gente. Então, esse legado de força é que nos impulsiona, entende? A fazer o que nós fizemos e o que vamos fazer pela vida toda. Superação é você não só tentar, é você até conseguir, que tentar é uma situação, agora você conseguir já é outra. Você passa por cima daquela tentativa, você já vai direto no seu objetivo. Então, superação é você mirar um alvo e você seguir em frente e realmente você chegar lá naquele final. Então, isso é superação. Que isso não fica só dentro do atletismo, isso é na vida, no geral. O atletismo foi a minha vida, foi tudo. Foi tudo porque eu procurei, dentro de todas essas nuances e essas situações que nós passamos dentro do atletismo, eu procurei levar um pouco para o meu dia a dia e estudar. Você dentro do atletismo, você no caso, a nossa época, nós podíamos não ganhar dinheiro, mas nós ganhávamos boas amizades, ensinamentos, e procuramos aproveitar ao máximo. Então, nós trouxemos isso até os nossos dias, né? E estamos aí lutando, né? Para que até o nosso último momento aqui, a gente seja fortalecido pelaquela chama. A motivação é que eu sempre acreditei em mim e sempre acreditei que eu podia ser melhor e fazer melhor em todos os setores da minha vida. Então, a minha grande motivação é essa, é a crença, é se você acredita em você. Se você acredita em você e você objetiva isso, você vai embora. E foi o que eu fiz. A minha mensagem é de que sempre vale a pena. Sempre vale a pena e, como eu já falei anteriormente, você focar no seu objetivo. Você vai focar no seu objetivo, você vai botar em mente que você vai conseguir e você consegue. É não esmorecer. A mensagem final é não esmorecer e não se deixar levar pelas influências externas de pessoas que realmente não estão a fim de ajudar você em nada, só querem te botar para baixo. Então, é só tampar os ouvidos e seguir em frente. Por conta disso, eu cheguei até onde cheguei, na idade que estou, 7,3. Você esqueceu de me perguntar a idade. Eu já falei, viu?